Fala galerinha, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os transtornos não especificados em pessoas que realizaram cirurgia bariátrica. Precisa entender que esses transtornos são características de algumas perturbações crônicas que acontecem nas pessoas, fazendo com que elas possam ter algumas tendências para alguns transtornos. A gente tem que entender que, na maioria das vezes, não são só transtornos alimentares, mas também está relacionado à percepção da composição corporal. De acordo com a DSM-5, é colocado aí como ponto principal alguns transtornos, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, o PIC, o TANI. A gente vai focar bastante nessa questão dos transtornos alimentares não especificados em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Eu vou citar alguns desses sintomas. O primeiro deles é a perda do controle alimentar. Não chega a ser aí uma compulsão alimentar, porque, no caso da pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela não tem a capacidade gástrica para isso, não cabe a quantidade de comida. Então ela começa a comer e ela pensa que está comendo muito, porém tem um limite. O comer noturno. A pessoa começa a comer durante a noite, onde isso vai atrapalhando na qualidade do sono dela e ela vai tendo esse reganho porque ela começa a exagerar no que ela come durante a noite. Também tem a restrição alimentar excessiva, porque após a cirurgia, esse paciente ele vai ficar aí preocupado, né, em comer com as calorias, então ele passa a restringir muito, fazendo o mínimo, né, do que ele precisa. Isso gera aí essa restrição excessiva. Também tem o caso de beliscar. Alguns pacientes começam a beliscar, não tem um período certo para que isso aconteça, porém ele vai beliscando durante o dia, vai acabando ingerindo e não tem uma rotina alimentar nesse paciente. E por último, um dos sintomas que vão mais aparecer nas pessoas que fizeram a cirurgia, que é o mastigar e cuspir, ao ingerir alguns alimentos, que quando eles chegam no estômago ficam meio pesados. O que essas pessoas fazem? Elas passam a mastigar esse alimento, começam a ingerir só aquele líquido e cospe todo aquele bolo, né, aquela massa do alimento.